Olá, queridos e queridas. Estamos aqui sabadão no nosso encontro de legislação ambiental e hoje a gente vai falar sobre um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a avaliação de impactos ambientais. Tá? Mas antes da gente falar da avaliação, a gente precisa entender o que é um impacto ambiental, né? Então, se a gente for procurar aí na literatura, se botar no Google, a gente vai encontrar diversas definições para impacto ambiental. Então, eu trouxe algumas aí que eu considerei que são as mais representativas, né, para a gente. Então, a gente tem que impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes. Lembrando, quais são os componentes ambientais, gente? Ar, água, solo, tá? E o meio e outros elementos, tá? Provocada por uma ação humana. Então, destaca aí, não esquece, por uma ação humana, tá? Uma outra definição é a que traz a mudança em um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área, resultante de uma determinada atividade, ou seja, de uma ação humana também, né? Comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Então, se aquela atividade não existisse naquele local, qual seria a condição daquele local? Então, tudo que acontecer de diferente, toda mudança que acontecer, né, decorrente dessa atividade, então ela é considerada um impacto ambiental, tá? E a gente traz aí também o conceito que está lá na norma, na ISO 14001. Embora nessa disciplina a gente não veja a parte de sistemas de gestão ambiental, a norma ISO 14001, mas essa normativa, né, ela é uma norma de caráter voluntário, tá certo? Que as empresas, as organizações, elas podem seguir esta norma, né? Essa norma, ela traz aí as diretrizes para a implementação de um sistema de gestão ambiental, ou seja, um sistema que visa prevenir os danos ambientais, minimizar os impactos ambientais, tá? Então, essa norma ela traz também um conceito de impacto ambiental e esse conceito da norma ele é mais utilizado por organizações, tá? Que é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, veja que esse conceito aí ele já trouxe mais uma novidade. Essa modificação ela pode ser adversa ou benéfica. Ela pode ser ruim ou pode ser boa. Pode ser negativa ou positiva. Então, quando a gente estiver lidando aí com impactos ambientais, a gente vai falar de impactos positivos e impactos negativos, tá? E esses impactos, eles são resultantes aí das atividades dos produtos ou serviços de uma organização, de uma atividade industrial, de uma empresa, ok? Lembrando que na norma o foco é a questão da organização, né, da empresa, tá? E aí a gente vai ver outro termo, que é o aspecto ambiental, que muitas vezes a gente confunde aspecto, impacto, né? Então vamos ver se a gente consegue melhorar aí o nosso entendimento. O aspecto, ele vai ser conceitualmente, né, o elemento das atividades, produtos ou serviços que podem interagir com o meio ambiente. E dessa interação com o meio ambiente é que pode ocasionar, né, um impacto ambiental, tá? E esse impacto ele pode, de novo, ser positivo ou negativo. Então, trago aqui um exemplo, né? Emissão de um poluente. A emissão do poluente não é o impacto. A emissão do poluente, ela é a atividade que vai causar o impacto, tá certo? Então, se há a emissão de um poluente, qual é a consequência disso? Qual é o impacto ambiental após o ar, né, a atmosfera receber esse poluente? Então, vai ter aí uma alteração da qualidade ambiental, que é proveniente dessa emissão, né? Eu estou falando poluente atmosférico, poderia ser qualquer um, tá? Então,
a gente tem aí, né, que uma determinada ação, ela pode levar a vários aspectos, né? Uma atividade lá da organização, ela pode ter vários aspectos ambientais e pode causar também vários impactos ambientais. Como um determinado impacto ambiental, ele pode ter várias causas diferentes também, tá? Então, por exemplo, perda de qualidade ambiental do ar, ele pode ser resultante de diversas atividades, né? Não apenas de uma, tá? Então, vamos ver aqui, ó, uma tabelinha. Eu tenho aqui, ó, uma atividade cotidiana, né? Nossa, lavagem de roupa. Dentro da lavagem de roupa, né, que é a atividade, o que é que acontece? Vai haver o consumo de água. O consumo de água, ele não é o impacto ainda, ele é o aspecto. Se houver um consumo de água exagerado, né, isso pode levar aí a causar um impacto que é a redução da disponibilidade hídrica, né? Isso se eu lavar muita roupa, né? Tá? Mas se eu tenho um consumo de água, né, e faço uso racional dessa água, mesmo que seja possível haver um impacto, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou minimizando o meu impacto, ok? Lavagem de louça. A lavagem de louça, ela pode aí, né, a gente está lançando a água com detergentes. Detergentes são ricos em nutrientes, né? Detergente tem fósforo. Esse fósforo, se chegar a um curso d'água, ele pode causar a eutrofização. Então, percebam aí a diferença entre aspecto e impacto, tá? E aí eu trago outras atividades, né, como fazer pão no forno a lenha, né? Ó, essa atividade aqui, cozimento de pão em forno a lenha. O aspecto que eu coloquei aqui foi emissão de gases e partículas proveniente, né, da queima da lenha, né? Se está lançando gases e partículas na atmosfera, está havendo uma deterioração da qualidade do ar. Mas eu posso ter outros aspectos aqui relacionados a essa atividade, como por exemplo, eu posso ter aqui para cozinhar um pão em forno de lenha, né, para assar um pão em forno de lenha, eu preciso ter a lenha, né? Então eu vou ter aí uma atividade que é a retirada da madeira, tá certo? A supressão da vegetação. Se eu retiro a vegetação, se eu retiro a madeira para fazer lenha, qual impacto eu tenho? Eu tenho aí uma perda de biodiversidade, né? Perda de espécies, diminuição, aí perda de habitats de alguns animais. Então, eu posso ter vários impactos decorrentes da retirada de lenha para poder assar o pãozinho, né? Quando for comer pão, pense bem antes, viu, de comer pão. Veja se a padaria usa forno a gás. E aqui, né, outro exemplo, né? Um exemplo onde a mesma atividade, ela tem aspectos diferentes, né? O transporte de carga, ela emite ruídos e o transporte de carga, ele aumenta o tráfego, né? Lembrando que isso aqui não é um impacto. Qual é o impacto? Incômodo aos vizinhos, né? Emissão de ruídos está incomodando os vizinhos, a gente está falando aqui de pessoas, né? Mas, por exemplo, se esses ruídos forem próximo a uma área de preservação, uma estrada que passa próximo a uma área de preservação, além de incômodo aos vizinhos, também a gente vai ter, né, perturbação da fauna e flora, como da fauna e flora não, né? Que flora não se aperreia com ruído, né? Mas perturbação da fauna, tá? Por conta dos ruídos, tá certo? Então, acho que deu mais ou menos para entender a diferença entre aspecto e impacto, né? E aí, como é que se dá esse processo de avaliação de impacto ambiental? Então, como o próprio nome já está dizendo, né? Vai se avaliar aquele impacto. Vai se avaliar se aquele impacto ele é positivo ou negativo. Vai se avaliar se é um impacto que ele tem uma duração curta ou uma duração longa, né? Se aquele, qual é a magnitude, qual é a intensidade daquele impacto? É um impacto muito impactante ou é um impactozinho assim? Não, causa um impacto, mas não é nada grave, tá? Então, se avalia várias coisas durante a avaliação de impactos ambientais. Então, avalia se é positivo ou negativo, avalia magnitude, avalia intensidade, duração, beleza?
Lógico que a gente não vai se ater aqui ao processo de avaliação de impacto ambiental. Vou só mostrar para vocês. Ó. Tem esse livrinho aqui, Luiz Henrique Sanches. O bichinho é bem pequenininho, estão vendo? E esse livro, ele é Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos. Então, são muitos métodos, né? São muitas formas de se avaliar os impactos. Então, a gente teria que ter uma disciplina só de avaliação de impactos ambientais, né? No caso, a gente não tem, a gente só tem uma aula. Então, vamos falar só sobre o contexto geral, tá? Então, a avaliação do impacto, ela surge como um instrumento de planejamento ambiental. Por que planejamento? Porque a gente, conhecendo os impactos ambientais da nossa atividade, né, a gente pode fazer esse planejamento ambiental, os programas de controle, de monitoramento, né, tentar minimizar os impactos ambientais negativos. Então, é uma ferramenta para o planejamento ambiental, tá certo? E a origem dessa avaliação de impactos ambientais, né? A primeira legislação surgiu lá nos Estados Unidos, né? Que foi a Política Nacional do Meio Ambiente dos Estados Unidos, conhecida como NEPA, em 1969, sancionada no comecinho de 1970, janeiro de 70. Foi quando ela começou a valer efetivamente. E a partir daí, né, dessa política lá dos Estados Unidos, que inseriu a avaliação de impacto ambiental no seu contexto, foi que esse tema veio à tona e passou a ser inserido nas legislações de outros países, né? Inclusive é inserido na legislação brasileira no ano de 1981, como vocês devem lembrar, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, né? É um dos instrumentos, tá? E aparece diversas vezes, aparece nos documentos da Rio 92, na Declaração da Terra, aparece na Agenda 21, aparece na Convenção de Mudanças Climáticas, tá certo? Então, se difundiu bastante esse conceito, essa atividade de avaliação de impacto ambiental. Então, qual é o objetivo, né? Essa atividade, né, de avaliação de impacto, ela visa identificar, né, quando é possível, prever, dar uma dividende mesmo. Se eu fizer isso, o que é que pode acontecer? Solta a imaginação, né? Pensa nos piores cenários possíveis em termos de impactos ao meio ambiente. Então, identificar, prever, interpretar esses impactos, tá? E comunicar, né, sobre as consequências de uma determinada ação que aquele empreendimento, né, aquela organização está realizando sobre a saúde e o bem-estar humanos. Então, traz aí, né, um conceito importante de comunicar, tá? E a gente vai ver que durante o processo a comunicação é uma das etapas mais importantes, né, aí da avaliação de impactos ambientais, tá? E, né, o outro conceito dessa Associação Internacional de Avaliação de Impactos, né, identificar, prever, avaliar e mitigar, né? Avaliar dentro daqueles critérios de intensidade, duração, magnitude e mitigar, né, que é reduzir os efeitos, reduzir o potencial nocivo, danoso daquele impacto, tá? Os efeitos relevantes de ordem biofísica, né? Seja ela no meio biológico, no meio físico, ou no meio social, tá? Ou outros, né, efeitos de projetos ou atividades, antes que decisões importantes sejam tomadas. Então, a avaliação de impacto é importante a gente entender que ela é um instrumento de prevenção, tá? Então, a ideia central da avaliação de impacto é um instrumento de prevenção. Não se faz avaliação de impacto depois que o empreendimento está instalado. A avaliação de impacto ela é feita antes, é um instrumento preventivo, tá? Baseado lá nos princípios do direito ambiental da prevenção. Então, eu quero fazer um empreendimento, eu vou estudar, analisar quais os possíveis impactos decorrentes daquele empreendimento, para que assim eu possa tomar uma decisão a respeito,
das ações que eu vou realizar. Beleza? E aí, um fluxogramazinho, tá lá no livro de Sanches, né? Como é que se dá esse processo de avaliação de impacto ambiental, né? Então, primeiro, a apresentação de uma proposta, tá? A proposta pode ser um empreendimento, né? Uma indústria, a atividade lá que vai ter, né? Aí é feita a triagem. Aí se avalia nesse processo de triagem se essa proposta ela pode causar impactos ambientais significativos. Se os impactos ambientais dela não são significativos, beleza, ela vai para o processo de licenciamento simplificado, né? Que aí vai haver uma tomada de decisão pelo órgão ambiental e aí ele pode ser aprovado ou reprovado. Sendo aprovado, vai haver o monitoramento, gestão ambiental e acompanhamento desse empreendimento, tá? Porém, se essa proposta ela causa impactos ambientais significativos, né? Tá aqui do lado de cá, causa impactos ambientais significativos, sim. Ela precisa passar por um licenciamento ambiental diferenciado, que é o licenciamento apoiado em um estudo de impacto ambiental, tá? E aí, nesse estudo de impacto ambiental, vai ser feita uma análise detalhada, né? Se causa impactos, tem que ser feito o estudo de impactos ambientais. Então, essa análise detalhada vai ter aqui, ó, determinação do escopo do estudo, né? Quais são os elementos que vai ter lá no estudo de impactos ambientais. Aí é elaborado o estudo de impactos ambientais e seu respectivo relatório chamado RIMA. A gente vai falar mais sobre isso. Esse documento é avaliado por um corpo técnico, né? Passa por uma análise técnica, e essa análise técnica vai depender, quem é que é responsável? Depende, né, da jurisdição da proposta. Então, pode ser, por exemplo, o IBAMA, né, se são empreendimentos de nível federal, mas pode ser, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a CPRH, tá? Que é o órgão, a Agência Estadual do Meio Ambiente. Então, dependendo do tipo de empreendimento, né, a análise técnica vai ser feita pelo órgão responsável naquela esfera, tá certo? Feito o EIA-RIMA e passou aí por uma análise técnica, esse documento ele vai para consulta pública. Lembra lá que eu falei no começo que a comunicação é uma das partes mais importantes do processo, né? Então, a consulta pública é uma das etapas do processo decisório do estudo de impactos ambientais. Posto aí esse documento para consulta pública, né? Ele volta aí ou novamente para análise técnica ou vai para uma decisão. Essa decisão dos técnicos lá do órgão ambiental, do IBAMA, do CPRH, seja lá qual for, pode ser uma decisão de reprovar a proposta ou de aprovar a proposta, tá? E aí, sendo aprovada, segue as etapas do pós-aprovação, que no caso é a obtenção da licença, né, ambiental, tá? E aí as etapas de monitoramento e acompanhamento. Não, vou falar no final. E aí, qual é a importância, né? Então, eu acho que a importância já está bem clara aí. É um instrumento de prevenção aos danos ambientais, né? A avaliação de impactos e o estudo de impactos ambientais, que é uma das etapas da avaliação de impactos, tá? Então, o estudo de impactos ambientais, ele é importante porque ele vai definir, né? Ele vai prever os impactos, tá? Que podem decorrer daquela proposta, daquela atividade, daquele empreendimento. Ele também serve como um instrumento de controle da qualidade ambiental, porque dentro do estudo de impactos ambientais, além da previsão de impactos, ele tem que dizer como é que eu vou minimizar ou evitar esses impactos. Quais são as formas que eu vou fazer o acompanhamento? Então, tudo isso tem que estar posto aqui no estudo de impactos ambientais. E é extremamente importante para a implementação de programas de gestão ambiental, né?
que embora a gente não tenha visto nessa disciplina, de novo, né, eu já falei, vou falar de novo, né, a gente não viu SGA nessa disciplina, Sistemas de Gestão Ambiental, mas os sistemas de gestão ambiental, eles são baseados na minimização dos impactos ambientais, tá certo? Então, o EIA, ele serve como base de implementação, porque a partir do momento que eu identifico quais são os impactos ambientais, eu tenho como resolver esses impactos, tá? E aí, as bases legais, né? As bases legais, a gente tem aí, dentro da legislação federal, na Lei 6.938 de 1981, conhecida como a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente viu recentemente, ela traz a instituição do EIA-RIMA no Brasil, né, como uma das etapas aí do processo de avaliação de impactos ambientais, tá? Essa lei ela foi regulamentada por um decreto de 83 e a mais importante, digamos assim, é a resolução CONAMA 1 de 86, que ela traz aí quais são os elementos fundamentais de um estudo de impactos ambientais e traz também quais são as atividades que precisam realizar estudo de impactos ambientais, tá? E o estudo de impactos ambientais também está amparado pela Constituição Federal. Lembra lá, né? Inciso 4, parágrafo 1, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental ao qual se dará publicidade. Então, estudo prévio de impacto é porque ele tem que ser feito antes da instalação do empreendimento, ao qual se dará publicidade. Essa publicidade ela é dada, né, quando é apresentado ao órgão ambiental e quando é feita a consulta pública através de audiências públicas. Lembra lá naquela figurinha que eu mostrei para vocês, né? E vamos falar um pouco sobre o estudo de impacto ambiental, né? Que o estudo ele é aí a etapa, o coração do processo de avaliação de impactos, né? O instrumento que está lá na PNMA é a avaliação de impacto ambiental. O nome é esse, né? Mas o estudo de impacto ambiental ele é o que dá todas as diretrizes para essa avaliação, tá certo? Então, esse estudo de impacto ambiental, ele contém os estudos ambientais, apresenta os impactos que já podem existir, né? Prevê futuros impactos e apresenta também medidas para controlar esses impactos. E junto com o estudo de impacto ambiental, a gente tem um documento chamado RIMA. Por vezes vocês vão ver por aí. O EIA-RIMA. O EIA-RIMA. Que danada é EIA-RIMA? São dois documentos diferentes. EIA é um documento extremamente técnico, né? Que é elaborado por uma equipe multidisciplinar, tá? Que vai ter uma estrutura. O RIMA, ele apresenta as conclusões do EIA, do estudo, de forma resumida e com uma linguagem mais simples, uma linguagem acessível, bastante ilustração, muitas figurinhas, muitos mapinhas, fotos, colorido, tá certo? Porque o objetivo do RIMA é o quê? Pegar aquele documento técnico, que é o EIA, que está bem difícil, escrito em termos técnicos, e colocar numa linguagem que qualquer pessoa possa entender. Mas, professora, por que qualquer pessoa precisa entender o RIMA? Porque o RIMA, que é Relatório de Impactos ao Meio Ambiente, é o documento que vai ser apresentado para as comunidades durante o processo de consulta pública, né, que faz parte aí da realização do estudo de impacto ambiental e do licenciamento ambiental, tá? Então, o EIA é o documento escrito em linguagem técnica que é entregue ao órgão ambiental, é entregue ao IBAMA, é entregue à CPRH para análise pelo corpo técnico daquele órgão. Já o RIMA, ele também é entregue ao órgão, mas o objetivo do RIMA, ele é a divulgação, é que ele seja compreendido por toda a população, tá? Então, linguagem simples e objetiva,
né? Tornando-o formal perante o poder público e a sociedade. É menos técnico e é voltado para as consultas públicas. Então, é preciso que tenha uma linguagem que as pessoas consigam entender. Dentro do estudo de impacto ambiental, ele é um documento obrigatório, tá? Não, eu vou só entregar o EIA, não vou entregar o RIMA, não. Não existe essa possibilidade, né? O empreendedor, quando ele está apresentando aí seu estudo de impactos ambientais para a obtenção de uma licença, ele tem que apresentar os 2 documentos, além de uma série de formulários e pagar um monte de taxa, tá? E aí, dentro da resolução CONAMA 1 de 86, ela lista diversas atividades que exigem estudo de impactos ambientais e seu respectivo relatório de impactos ao meio ambiente. Então, a gente tem aí estradas de rodagem, ferrovias, portos, né, aeroportos, oleodutos, gasodutos, troncos coletores e emissários de esgoto sanitário. Aí o pessoal de saneamento, né? Tem atividade que precisa de EIA-RIMA. Linha de transmissão, obras hidráulicas, barragem para fins hidrelétricos, para fins de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem, retificação de cursos d'água, etc. Extração de combustível fóssil também precisa de EIA-RIMA, extração de minério, aterros sanitários, mais uma atividade aí relacionada a saneamento, né, que precisa de EIA-RIMA, por conta dos impactos ambientais que essas atividades causam, né, e que elas ocupam normalmente grandes áreas, tá? Só a título de curiosidade, falou que barragem, né, barragem de saneamento de irrigação, questão de a barragem de Ingazeira, ela é uma obra federal, acho que do DENOX, né, que é o Departamento Nacional de Obra contra a Seca, e por conta disso, apesar dela estar localizada ali apenas entre 2 municípios, né, ela é uma obra cujo licenciamento e o estudo de impactos ambientais foi apresentada ao governo federal, tá? Então, o IBAMA foi o responsável pelo licenciamento da barragem da Ingazeira, ok? Aterros sanitários, normalmente o licenciamento é estadual, né? Então, no caso de Pernambuco, CPRH é que vai participar de um licenciamento, você tem que entregar os documentos aí, o EIA-RIMA, você vai entregar lá na CPRH, lá em Casa Forte, em Recife, tá? E aí outras atividades, né? Usinas de geração de eletricidade, complexos e unidades industriais e agroindustriais, zonas estritamente industriais, exploração econômica de madeira ou de lenha, quando acima de 100 hectares, projetos urbanísticos também acima de 100 hectares, ou qualquer atividade que utilize carvão vegetal mais do que 10 toneladas por dia. Resumindo, esses 16 atividades que estão listadas aí na resolução, a gente pode entender que quais são as atividades que exigem um estudo de impactos ambientais. Qualquer atividade que cause impactos significativos, que seja causadora de degradação ambiental, que seja potencialmente poluidora, ela vai precisar de estudo de impactos ambientais e seu respectivo relatório. Beleza? Aí falando um pouco sobre as etapas do estudo de impactos ambientais. Então, primeira coisa a se fazer, né? Tem que se definir. No estudo de impactos ambientais é colocado, né, apresentado o projeto, a localização, os objetivos, tudo isso, né? A introdução lá, a capa, né? Mas aí os elementos, as etapas que esse estudo ele deve conter. Para a gente fazer um estudo do impacto ambiental, primeiro a gente precisa conhecer esse ambiente, né? Então, a primeira etapa é um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Tá? E aí a gente vai ver já já o que é a área de influência. Então, diagnóstico ambiental da área de influência, descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto. Então, esse diagnóstico ambiental ele é feito antes da implantação do projeto. Como é que se encontra aquela área naquele momento, tá? E aí, esse diagnóstico ambiental ele deve ser feito em cima da área de influência.
E essa área de influência a gente vai ter aí, é a área que vai receber a influência do projeto, da proposta, do empreendimento, como vocês queiram chamar, né? Então, a gente vai ter aí 3 áreas de influência distintas. A gente tem a área diretamente afetada, ADA, tá? Que é a área que é utilizada pelo empreendimento, né? Onde está a construção, né? As estruturas em si. Nessa área diretamente afetada é onde os impactos diretos são mais significativos, né? Em qualquer uma das etapas, seja na etapa de instalação, de manutenção ou de operação. Então, por exemplo, o Instituto Federal de Pernambuco, a área diretamente afetada é ali onde está a edificação, a área ali que está dentro da cerca, os passeios, o estacionamento, tudo ali é área diretamente afetada, tá? Aí a gente vai ter AID, área de influência direta, né? Então, a área de influência direta é aquela que recebe diretamente os impactos, né? Ela é uma extensão da área diretamente afetada, só que ela é um pouco mais abrangente, mas ainda sofre impactos diretos. Então, por exemplo, volta lá para o exemplo do IFPE. A rua ali que passa ali, né, Rua Edson Barbosa de Araújo, ela não é a área diretamente afetada, mas ela sofre impactos ambientais diretamente, né? As casas que estão ali, elas estão recebendo impactos, né? Tem um pessoal que gosta de ficar sentado na calçada lá do pessoal, que mora lá na frente, às vezes o pessoal quer entrar com o carro nem consegue, tá? Então, essa área de influência direta é aquela área próxima, ao redor. A delimitação vai depender do empreendimento. Alguns empreendimentos definem como a área de influência direta até 500 metros ao redor do empreendimento. Então, o empreendimento está aqui, 500 metros ao redor é a área de influência direta. Então, vai depender do empreendimento, tá? Cada empreendimento ele tem a sua definição. E a área de influência indireta, ela recebe impactos de maneira indireta, né? Ela está um pouco mais afastada do empreendimento, mas ela recebe aí impactos menos significativos do que os que ocorrem nas áreas diretas. Sigo no mesmo exemplo, né? Instituto Federal de Pernambuco, Campos Afogados da Engazeira. Na Manuel Borba, tem impactos decorrentes da instalação do Instituto Federal de Pernambuco aqui em Manuela Valadares? Tem, né? Impactos, tem a questão, houve um aumento da escolarização, promoção de oferta de qualificação profissional, tudo mais. Então, tudo isso são impactos que ocorrem e se espalham para além da área de influência direta, tá? Então, essa área de influência indireta, ela vai da área de influência direta para mais distante, ok? Lembrando que os impactos nessas áreas de influência indireta, eles têm uma magnitude menor. E aí, voltando lá para o diagnóstico ambiental das áreas de influência, né? É importante a gente saber que esse diagnóstico ambiental ele envolve o meio físico, subsolo, água, ar, clima, né? Principalmente dependendo do tipo de empreendimento, com destaque aí para a questão dos cursos d'água, do regime hidrológico, né? Se houver presença de recursos minerais, né? Realizar a topografia do terreno, quais são os tipos e aptidões de solo, etc., né? Então, por exemplo, um empreendimento de um aterro sanitário é extremamente importante que você tenha aí, né, o diagnóstico da questão de topografia, dos tipos de solo, né, dos cursos d'água presentes, do regime hidrológico. Se você não tiver isso, que é o básico para você fazer um projeto de um aterro, né, o seu estudo de impactos ambientais ele está falho, tá certo? Além do meio físico, também precisa ter o diagnóstico ambiental do meio biológico. Então, meio biológico envolve aí o que está vivo, né? Lembrando que pedra, solo, água não está vivo. O que está vivo é fauna e flora, né?
bichinhos e plantinhas. Então, é preciso fazer o diagnóstico. Quais são as espécies que existem nessa área onde vai ser construído o meu empreendimento? Existem espécies de valor científico, de valor econômico, existem espécies raras, ameaçadas de extinção, existem espécies endêmicas que só acontecem naquela região, ou é tudo mato, eu posso arrancar tudo sem nenhum problema. Tem algum bicho que é algum animal cujo habitat é ali, ele só vive ali, que se houver a construção do empreendimento, esse animal vai perder o habitat, tá? Então, esse diagnóstico do meio biológico envolve aí identificar as espécies. E o diagnóstico também ambiental envolve também o meio socioeconômico, né? Lembrando aí, como sempre, o meio socioeconômico também faz parte do meio ambiente. Então, vai descrever aí uso e ocupação do solo, usos da água, a socioeconomia, né? Questão de PIB, renda per capita do município, do estado, dependendo da obra, né? Vai se observar a presença de sítios e monumentos arqueológicos, tanto na área diretamente afetada, né, como nas outras áreas, sítios históricos e culturais, tá certo? E as relações de dependência entre a sociedade, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Quer dizer isso? Quer dizer, existe alguma comunidade que depende dos recursos que estão ali na área que eu pretendo construir o meu empreendimento? Se eu remover ali e construir um empreendimento, a comunidade do entorno vai ser prejudicada de alguma forma, ela vai perder, né, o acesso a esses recursos, tá? E a questão dos sítios, monumentos arqueológicos, históricos e culturais. Só para eu dar um exemplo para vocês, né? Quem é muito bom nessa questão aqui é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Então, qualquer empreendimento que você vai fazer na cidade do Recife, né? Antes de fazer, principalmente ali na região do Recife Antigo, vai construir um prédio, vai pegar os fios de energia e vai embutir por baixo, né? Vai passar por debaixo do calçamento. Tudo que for fazer, precisa antes fazer um levantamento dos sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais. Então, vai lá o pessoal cavar tudinho para ver se encontra peças, né, representativas dos períodos coloniais, até mesmo de períodos anteriores, tá? Então, não só a parte ambiental, fauna, flora, água, ar, solo, mas também o meio socioeconômico, ele é extremamente importante para o diagnóstico ambiental. E a gente vai ver um exemplozinho de um relatório de impactos ao meio ambiente, onde a gente vai identificar esses elementos, tá certo? Aí a segunda etapa é justamente a etapa de análise dos impactos ambientais do projeto, né? Então, vai identificar os impactos, né? Vai dizer se esses impactos são positivos ou negativos, tá certo? Se eles são diretos ou indiretos, além dos outros elementos. Então, esse é o processo de avaliar em si, né? A avaliação no sentido estrito da palavra, os impactos. Então, vai avaliar duração, intensidade, magnitude, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então, vai dizer se é positivo ou negativo, se é um impacto direto ou indireto, se é um impacto imediato ou ele é a médio ou longo prazo, ele vai acontecer no futuro. Se ele é temporário, vai acontecer e vai parar, ou se ele é permanente, vai ficar para sempre ali, né? É um impacto que pode ser reversível, tem como a gente desfazer esse impacto, avaliar as propriedades cumulativas desse impacto junto com outros impactos, né? Se ele interage com outros impactos, por exemplo, uma questão de
relação de desmatamento, de perda de habitat, e aí a perda de habitat ele tem essa interação, né, e ele acumula com a perda de espécies, então existe aí uma relação entre esses impactos, né? E a questão dos ônus e dos benefícios sociais. Ônus é prejuízo, né? E benefício é coisa boa, né? Lembrando que o meio socioeconômico ele faz parte aí do diagnóstico ambiental. E a gente vai ver nos exemplos, né, que normalmente os impactos positivos eles estão aqui, né? Vou só trazer um exemplo, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. A transposição tem uma série de impactos ambientais negativos, né? Quais são os impactos positivos da transposição do Rio São Francisco? São basicamente impactos de ordem socioeconômica, né? Ampliar a oferta de água, questão de melhorar, né, a distribuição de água em algumas regiões, tá? Geração de empregos, melhoria das atividades agrícolas, agropecuárias. Então, são basicamente os impactos positivos, estão basicamente aqui, ó, dentro do meio socioeconômico, tá? Dos benefícios sociais. Então, continuando aí nas etapas, a terceira etapa, né, que tem que conter no mínimo aí dentro do estudo, definição das medidas mitigadoras para os impactos negativos, né? Impacto positivo não precisa de medida mitigadora. Medida mitigadora é aquela que visa reduzir os efeitos de um determinado impacto, tá? Se o impacto é positivo, a gente vai querer reduzir alguma coisa? Vai querer que ele acabe? Não, né? Impacto positivo a gente quer que aconteça mais. Então, medida mitigadora é apenas para impactos negativos. Essas medidas mitigadoras podem ser aí equipamentos de controle, sistemas de tratamento, tá certo? Porque, por exemplo, digamos que tem um aspecto que é o lançamento, a minha atividade, ela lança um efluente, né, que é altamente poluente. Esse efluente, se lançado no curso d'água, ele vai causar aí degradação da qualidade ambiental, né? O impacto dele vai ser sobre o curso d'água, vai haver uma série de impactos, né? Perda de qualidade da água, vai afetar a fauna e a flora aquática, tá? Tudo isso. Então, é um impacto possível, mas eu não posso controlar esse impacto se eu colocar uma estação de tratamento de efluente que tem um tratamento extremamente eficiente e eu promover o reuso desse efluente. Eu não consegui, né, praticamente acabar com esse impacto, então não é porque a atividade tem um impacto que ela não pode ser realizada. O que importa é como eu, enquanto organização, vou lidar com esse impacto, tá? Outra atividade, elaborar um programa de acompanhamento e monitoramento, né? Aí com fatores, indicadores dos impactos, tanto positivos quanto negativos. E esses são os elementos básicos do estudo de impactos ambientais, tá? E aí a gente vai para o relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA, né? Que eu já falei para vocês, é o relatório do EIA, traduz os principais tópicos, as principais conclusões do estudo para uma linguagem acessível para que qualquer pessoa possa entender. Então, o objetivo desse documento, ele é servir como instrumento de divulgação, discussão e julgamento por parte dos envolvidos. Lembrando que os envolvidos não são apenas as pessoas que estão fazendo o empreendimento, a proposta, né? Então, se aqui, perto da minha casa, resolvem construir um aterro, né? Quem é o interessado? O interessado é quem está construindo, mas as pessoas que moram no entorno, elas também têm interesse, né, nesse empreendimento, em saber quais são os efeitos, os impactos que a instalação desse empreendimento pode causar na minha vida, tá? Então, lembrando que os envolvidos, né, não são só as pessoas que estão propondo o empreendimento, tá? E aí o RIMA, de acordo com a resolução CONAMA 1 de 86, tá bem parecido com o EIA, só que ele vai trazer aí os elementos mínimos, né? Que elementos mínimos são esses? Objetivos e justificativas do projeto, tá? Então, tem que justificar o projeto, dizer por quê, né? Para quê, qual é a finalidade.
Tem que ter descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, né? Então, quais são as possibilidades para esse empreendimento? Ele pode ser feito nesse local ou nesse outro local, né? Em termos de tecnologia, quais são as alternativas? E descrever realmente o projeto. E aí, nas fases de construção e operação, tem que ser especificada aí a área de influência, porque o empreendimento ele tem, né, essas duas fases, né? Inclusive os impactos, tá certo? Os impactos eles podem ser na fase de construção ou na fase de operação. Por exemplo, na construção do instituto tinha máquinas lá trabalhando, né, uma betoneira lá fazendo massa, fazendo concreto, mexendo e gerando um ruído, um incômodo à vizinhança, tá? Só que esse impacto aí de incômodo à vizinhança decorrente do ruído emitido por essa máquina, ele foi só durante a etapa de construção. Agora que já está funcionando, não tem mais máquina nenhuma lá mexendo concreto, graças a Deus, né? Então, cada fase ela vai ter impactos diferentes, tá? Então, aí, a descrição do projeto ela tem que especificar, né, tudo isso, matéria-prima, mão de obra, fonte de energia, prováveis efluentes, emissões e os empregos diretos e indiretos que poderão ser gerados. Tem que trazer uma síntese dos estudos de diagnóstico ambiental, né? Então, aquele diagnóstico ambiental do meio físico, biológico e socioeconômico tem que ter uma síntese no estudo de impactos. Tem que haver também a descrição dos prováveis impactos, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, tá? Levando aí em consideração os horizontes de tempo, né? Se são impactos de curta, média ou longa duração, tá certo? Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência. Então, quando da instalação deste empreendimento, o que vai acontecer com esta área? Ela vai ficar desse outro jeito, né? E tem que também trazer, né, as diversas alternativas e também a hipótese de não realização. Ah, professora, mas sempre se não realizar, a qualidade ambiental vai ser melhor. Às vezes não. Às vezes você tem uma área que é uma área abandonada, é uma área que está degradada, que está acumulando resíduos, uma série de coisas. E a tendência, se nada for feito naquela área, é que a situação, né, piore, tá? Então, às vezes, a construção de um empreendimento, de um parque, de alguma coisa, ele vai revitalizar aquela área. Então, nem sempre o empreendimento ele vai deixar a qualidade futura ruim, tá? Então, é importante a gente destacar isso aí. E também tem que estar no RIMA. Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras. Lembra que lá no estudo de impactos ambientais a gente tem que dizer quais são as medidas mitigadoras para os impactos negativos. Então, o que é que a gente espera que aconteça se a gente tomar essas medidas mitigadoras? Tá? Tem que estar descrito lá no RIMA. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos também tem que estar no RIMA. E, por fim, recomendação quanto à alternativa mais favorável, né? Essa alternativa mais favorável, né, é um parecer, né, se é favorável ou não a instalação do empreendimento, tá? Isso lá no relatório de impacto ao meio ambiente. Aí, só para a gente compreender mais essa questão do EIA-RIMA, antes de estar pertinho de terminar, mas assim, só para a gente falar uma coisa. É assim, o empreendedor, ele tem uma proposta, tá? Essa proposta, ele apresenta lá para o órgão ambiental. O órgão ambiental, para fazer o licenciamento, ele exige um estudo de impactos ambientais. Quem é que vai fazer esse estudo de impactos ambientais? Alguém que o empreendedor contratou, tá? Então, o empreendedor, ele contrata uma determinada empresa para realizar uma consultoria, tá? Para realizar esse estudo de impactos ambientais, tá certo?
Esse estudo de impactos ambientais, ele é para ser o mais neutro possível, né? Então, ele é para ser sincero, digamos assim, né? O cara vai ter que dizer realmente quais são os impactos negativos, as medidas mitigadoras, se elas vão surtir efeito, tá? Então, o objetivo é ser o mais sincero possível. Mas o que é que acontece? Se eu estou pagando a você para você fazer um estudo de impactos ambientais para mim, porque eu quero fazer um determinado empreendimento, eu espero que você, né, faça um estudo de impactos dizendo que o meu empreendimento é bom, é ótimo, é maravilhoso, que vai dar tudo certo, que os impactos ambientais são poucos, que eles podem facilmente ser mitigados. É isso que eu espero que você me diga, tá certo? Né, dentro do meu estudo de impactos ambientais. Então, assim, até hoje, né, deixa eu fazer uma conta aqui. Eu tenho 10 anos de formada. Até hoje, eu nunca vi, na minha vida de 10 anos de formada, nenhum estudo de impactos ambientais, nenhum relatório de impactos ao meio ambiente, recomendando a não instalação do empreendimento. Tá certo? Isso é um fato. Porque todo estudo, ele visa promover, né, trazer medidas que garantam que esse empreendimento ele vai ser instalado, né, e vai atender aí aos requisitos de qualidade ambiental dos órgãos ambientais, tá? Outra coisa que é importante a gente falar sobre o estudo de impactos ambientais e relatório de impactos ambientais. E licenciamento ambiental, né, que é uma consequência. Esse documento, o EIA, ele vai para análise do órgão técnico, CPRH ou IBAMA. O RIMA também vai para o órgão técnico e ele é posto para consulta pública. Só quem vai bater em cima desse documento é a comunidade, tá certo? Né? Normalmente, quem bate em cima do documento é a comunidade. O que acontece muitas vezes é, grandes obras normalmente são demandadas pelo poder público. Então, veja, se o proponente do empreendimento é o poder público. Vamos lá, Pernambuco. O proponente do empreendimento é o governo do estado de Pernambuco. Esse empreendimento ele precisa de licenciamento, precisa passar pelo estudo de impactos ambientais que vai ser apresentado à CPRH. A CPRH é um órgão do governo do estado de Pernambuco. Vocês acham que a CPRH vai reprovar um estudo de impactos ambientais que foi apresentado por um empreendimento cujo proponente é o chefe dele, o governo do estado? Quando o documento bate lá, quem é o proponente desse empreendimento? Uma barragem, né? Aqui no estado, construção de uma barragem. O proponente é o governo do estado. O cara lá da CPRH, o analista ambiental lá da CPRH, que vai analisar esse documento, ele vai dizer que está errado, minha gente? Então, existem aí algumas falhas, né, nesse processo, porque a gente, apesar de ser um processo que deveria ser isento, né, que a CPRH ela tem autonomia, ela tem independência e tudo mais, tudo aquilo que é bonito escrito, né, existe aí um conflito de interesse, porque muitas vezes o demandante, ele é a pessoa que vai avaliar, né? O demandante é o Estado, quem dá o aval é o Estado, então existe aí um conflito de interesses, tá? O meio ambiente é quem sai perdendo. Mas vamos deixar isso para lá, que isso aí é só fofoca dos bastidores, né? Então, o estudo de impactos ambientais, gente, ele além de atender à legislação, né, a Política Nacional do Meio Ambiente e as respectivas normativas que complementam, ele precisa trazer aí, né, além daqueles elementos que a gente já colocou, né, os elementos básicos, ele precisa contemplar todas as alternativas tecnológicas, fazer uma avaliação sistemática dos impactos ambientais, ter bem definido esses limites geográficos de áreas que vão ser influenciadas, tá? Lembrando que a bacia hidrográfica, ela é a unidade básica de planejamento territorial, né? Está previsto lá na
Política Nacional de Recursos Hídricos, e isso serve para outros empreendimentos, né, para outras legislações, tá? Sempre a bacia hidrográfica deve ser considerada porque ela é a unidade básica de planejamento, tá certo? E deve também considerar os planos e programas governamentais que estão aí em implantação na área de influência do projeto. Porque existem, por exemplo, incentivos. Existe aí incentivo à criação de um polo industrial numa determinada localidade. Então, você precisa ver se seu empreendimento é compatível com os planos governamentais, né? Que para aquela área ali de que seja um polo industrial, tá? Então, é nesse sentido que se fala. E aí, né, depois de feito o estudo de impactos ambientais, né, com a respectiva avaliação dos impactos, né, se os impactos eles são muito relevantes ou se não são tão relevantes e se eles podem ou não ser mitigados, né? Após feita essa avaliação, que existe toda uma metodologia, né? Como eu falei para vocês, eu mostrei o livrinho bem pequenininho para vocês. Ele tem uma série de metodologias para se avaliar esses impactos, tá? E aí, feita essa avaliação, essa apresentação com base nesses estudos, é que o órgão ambiental ele vai dar um parecer, né? Que seja ele de acordo ou contra, favorável ou desfavorável à instalação do empreendimento. E a partir desse parecer, segue para o processo de licenciamento ambiental, né? Esse documento aqui, o estudo de impactos ambientais, ele é a base para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, tá? E aí, posto isso, o licenciamento ambiental, ele envolve aí, tem outras etapas, que nós vamos falar sobre ele na nossa aula síncrona de terça-feira, né? Então, terça-feira a gente vai passar a noite todinha, pelo que eu tô vendo, que eu quero mostrar para vocês um relatório de impactos ambientais. Quero mostrar para vocês já a parte de licenciamento e a gente conversar e tirar dúvidas dos assuntos anteriores, tá certo? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Um cheiro, até terça. Fiquem com Deus. E vamos tentar desligar aqui, né? Vocês sabem que eu sou lesa, né? Minha gente, eu queria fazer uma aula de 35 minutos no máximo, porque é sábado, né? Ninguém merece passar uma hora assistindo aula. Mas, 57 minutos. Não, tchau, vou deixar de falar.